Vamos conversar sobre algo que pode te ferir, mas também pode te libertar. Você foi enganado, fizeram você acreditar que o que sente é amor, mas na verdade é medo. Medo de estar só, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado, medo de não ter alguém que valide sua existência, que diga, mesmo que sem palavras, que você tem valor. Mas pare e responda com sinceridade. E se essa pessoa desaparecesse amanhã? Você ainda se sentiria inteiro ou desabaria, como uma casa mal construída que só estava de pé porque o outro era o alicerce? Quando sua barriga aperta, suas mãos tremem e você perde o sono só porque uma mensagem não foi respondida. Quando você revisita o último horário online tentando encontrar sentido no silêncio. Sabe o que é mais cruel? Você confundiu isso com amor, porque nunca te ensinaram a amar sem precisar. Carl Jung disse de forma implacável: o encontro de duas personalidades é como um contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Mas você não está se transformando, você está se anulando, está se ajustando à medida do outro com medo de ser deixado. Está se apagando, se traindo, sufocando partes de si para que o outro permaneça, porque no fundo acredita que sem essa pessoa você não é nada. Aqui vai a verdade que você talvez evite encarar. Isso não é amor, é vício. Você se viciou no outro como alguém se vicia em uma droga, porque essa pessoa te faz sentir algo que você não sabe gerar sozinho, porque alivia um vazio que você nem teve coragem de nomear. Sabe o que é apego? É a ilusão de que você precisa de alguém para seguir vivo. É aquela voz interna sussurrando: sem ele eu não sou ninguém. Mas a verdade é que você não morre, você sobrevive. Você enfrenta, você se reinventa. Porque a ausência, quando olhada nos olhos com coragem, vira professora. O que falta te forma, o que dói te revela. O apego é medo, o amor é liberdade. O apego acorrenta, o amor liberta. Quem ama amplia, quem imprecisa prende. E enquanto você não entende essa diferença, vai seguir trocando prisões por abraços, vai continuar achando que amar é manter por perto. Vai seguir confundindo posse com cuidado, mas o verdadeiro amor não precisa de jaulas, ele não exige promessas eternas, não implora por garantias, não pressiona por provas. Jung entendeu isso com clareza. O ser humano projeta nos outros seus próprios vazios, busca fora aquilo que lhe falta por dentro. É por isso que o apego é tão comum. Vivemos com feridas abertas tentando cobrir com a pele de quem passa. Nos tornamos dependentes afetivos, vampiros emocionais, sugando a presença do outro para não termos que encarar nossa ausência. Mas chega um momento inevitável, hora em que a dor se torna insuportável, a hora em que o amor que você achava que tinha começa a te afundar, e é ali que o processo de desapego começa. Não como frieza, não como distância emocional, mas como um gesto sagrado de amor próprio. Desapegar não é deixar de amar, é aprender a amar sem correntes, é soltar a necessidade, é parar de temer a perda, é perceber que o amor verdadeiro não cobra sua essência. Como preço de permanência, o amor autêntico te convida a ser mais você, a crescer, a expandir, a voar, desapegar. É revolução. É dizer ao medo: você não manda mais em mim. É olhar para o vazio e não fugir. É descobrir que você não precisa de ninguém para se sentir inteiro, porque você já é, mesmo que ainda não saiba. E sim, vai doer, deixa ir, dói,
dói como arrancar um pedaço da alma, porque por tanto tempo você acreditou que o outro era indispensável, que esqueceu como era caminhar só. Mas é possível e quando você consegue, tudo muda. Quando você finalmente se liberta, não é o mundo que muda, é o seu olhar que deixa de enxergar pela lente da carência. Porque o desapego não é o fim do amor, é o início do amor verdadeiro. Um amor que não sufoca, que não implora, que não exige a sua renúncia como prova de afeto. Desapegar é dizer: eu te amo, mas não preciso de você para ser feliz. E por mais que isso soe contraditório, é o gesto mais puro de amor que se pode oferecer. Amar sem peso, sem manipulação, sem expectativas destrutivas. Jung chamava esse caminho de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Um mergulho interior profundo, onde você se encontra consigo mesmo, integra suas partes esquecidas e aprende a caminhar com autonomia emocional. É só a partir desse lugar que um vínculo pode florescer sem tornar-se prisão. É aí que nasce o amor consciente, onde há escolha, não carência, onde há presença, não cobrança, onde há liberdade e não dependência. Mas para isso você precisa de coragem, porque o apego é confortável, mesmo doendo, mesmo corroendo por dentro, ele é familiar. Já o desapego te joga no escuro, te deixa cara a cara com suas sombras, te obriga a se olhar com sinceridade brutal. E é nesse ponto que muitos recuam, porque é mais fácil permanecer na prisão que já conhecem do que encarar o vazio da liberdade. Mas você precisa saber além do abismo. Existe paz, uma paz que não depende de ninguém, que não balança com o silêncio de ninguém. Uma segurança que nasce de dentro e não de promessas externas. Quando você solta o que nunca foi seu de verdade, você recupera, você se reconstrói, você se reconecta com sua própria essência. Porque o amor de verdade não te apaga, não exige que você se reduza, não exige sacrifício da sua identidade. Se te machuca, se te limita, se te afasta de você mesmo, não é amor, é apego. E isso, por mais que venha embalado em juras e intenções bonitas, é apenas uma distorção, um vínculo viciado que te consome e não te sustenta. Se você quer realmente amar, aprenda primeiro a ficar só. Aprenda a abraçar sua própria presença, a reconhecer sua escuridão e sustentá-la sem precisar de reflexos externos. Porque só assim você poderá olhar para alguém nos olhos e dizer com verdade: eu te escolho, mas não preciso de você para me sentir inteiro. E isso é transformador. Porque a maioria não ama, se apega, se agarra ao outro para não ter que se encarar. Foge da própria falta, se perdendo em relações intensas, mas desestruturadas. Jung falou sobre isso. Ele sabia que quando não curamos nossas feridas internas, nos tornamos vampiros emocionais dependentes do outro, não por amor, mas por alívio. E quanto mais machucados estamos, mais confundimos intensidades com profundidades, dor com paixão, controle com proteção. Mas há outro caminho mais difícil, sim, mais solitário às vezes, mas infinitamente mais verdadeiro. O caminho do desapego consciente, o caminho da liberdade emocional, o caminho que te envolve a si mesmo, mas antes de cruzá-lo, você precisa se perguntar: por que deixar ir dói tanto? Que parte de mim acredita que morre quando o outro vai embora? Qual vazio estou tentando tapar com a presença de alguém? É aí, exatamente aí, que está a raiz do seu apego.
E quando você encontra essa raiz, não precisa arrancá-la com raiva. Arranque com compaixão, com paciência, com amor, porque o apego não é defeito, é uma defesa. É a resposta emocional de uma criança interior que nunca se sentiu suficiente. A criança que aprendeu que para ser amada precisa agradar, ser boazinha, ser perfeita, adaptar-se, sumir se necessário. O adulto que você é hoje sofre por amor porque ainda carrega aquela lição mal aprendida. Aquela que dizia: para ser amado, preciso merecer, preciso fazer algo em troca. Mas você não precisa viver sob esse roteiro, você pode reescrevê-lo. Pode escolher amar de um novo lugar, um lugar de plenitude, não de falta. E quando isso acontece, o milagre se dá. Você para de buscar por alguém que te complete e começa a compartilhar quem você já é. Você já percebeu que vive repetindo o mesmo tipo de relacionamento. Mesmo com pessoas diferentes, o roteiro é o mesmo. As mesmas dores, as mesmas ausências, as mesmas frustrações. Isso não é azar, isso é padrão, um roteiro interno que seu inconsciente insiste em repetir. Como Jung dizia, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E o que está dirigindo a sua vida afetiva agora? Talvez não seja amor. Talvez seja uma ferida antiga, silenciosa, profunda, não curada, que você tenta colar com a presença de alguém e quando esse alguém parece preencher esse buraco, você se agarra não por amor, mas por medo. Medo de reviver o abandono, medo de ser rejeitado, medo de confirmar aquela crença dolorosa que ecoa desde a infância. Eu não sou digno de ser amado. Apego emocional é isso, um amor contaminado pela carência e o mais perigoso. Você começa a se adaptar ao outro de forma inconsciente. Você se edita, você se molda ao que acha que o outro espera. Você veste uma máscara e nem sempre foi o outro que te exigiu isso. Foi você mesmo tomado pelo medo de não ser escolhido. É nesse ponto que entra a sombra. Aquela parte de você que foi reprimida, esquecida e escondida. Quando o apego domina, você constrói vínculos com base na persona, na imagem que acredita ser mais aceitável. Você esconde suas dores, seus desejos autênticos, suas vontades e vive apenas o que acredita que é tolerável para o outro. Mas isso tem um preço altíssimo. Você se perde a si mesmo, você para de ouvir sua intuição, você deixa de respeitar, você esquece seus próprios limites e tudo passa a depender do humor alheio. Se a pessoa está bem, você respira. Se ela se distancia, você desmorona. Você não é mais uma pessoa inteira, é apenas um reflexo do outro, um eco emocional. E quando você se torna esse eco, você se esvazia, começa a viver uma ansiedade crônica disfarçada de amor. Cada mensagem, cada silêncio, cada ausência se torna um teste, sua estabilidade interna deixa de ser sua. Passa a ser uma responsabilidade do outro que nunca pediu esse fardo. Esse é o nascimento da neurose relacional, um ciclo doentio de conexão, medo, controle e sofrimento. Você entra, repete e não percebe, até que um dia cansa ou quebra, porque não é o outro que te destrói. É o padrão inconsciente que você repete, é o seu próprio abandono internalizado. E tem algo ainda mais cruel nisso tudo. Você não ama quem a pessoa é, você ama quem você espera que ela se torne. Você projeta nela o potencial, a imagem de como ela poderia ser se mudasse, e se apega a esse futuro que talvez nunca chegue.
Enquanto isso, adia sua paz, adia sua dignidade, adia seus sonhos e diz a si mesmo: só mais um pouco. Mas esse pouco vira anos e quando você desperta, percebe: investi tudo em um amor que só existia na minha esperança. Isso é o mais perverso do apego. Ele te rouba o presente com a promessa de um futuro que nunca vem. E o ciclo se alimenta, porque há outro fator oculto, o vício em drama. Sim, isso mesmo. Tem gente que se vicia na dor, na instabilidade, na montanha-russa emocional, porque viveu tanto tempo no caos que quando o amor é calmo, parece estranho, quando é saudável, parece vazio. A ausência de briga soa como indiferença, e aí é o que acontece. Você rejeita justamente quem te ama de forma limpa, quem não exige que você se desmonte para ser aceito. Porque o seu sistema emocional aprendeu que amor é dor. E quando a dor não aparece, o amor parece ausente. É uma armadilha. Você passa a buscar adrenalina e, como toda adrenalina, ela vicia, mas não constrói, só desgasta. Já notou como às vezes você afasta justamente quem te oferece paz? Como você rejeita o simples? Como desconfia de quem te acolhe sem cobrar? Isso também é apego, um apego à dor, ao conhecido, ao padrão que te destrói, mas parece casa. Então, o que fazer? O primeiro passo é tomar consciência. Pare de justificar o que machuca. Pare de romantizar o que te diminui. Ciúme não é amor, controle não é cuidado, sofrimento não é prova de profundidade. O segundo passo, volte-se para dentro. Não espere que o outro mude para que você se sinta digno. Não espere que o outro te veja para se sentir visível. O amor que você exige é o amor que ainda não aprendeu a se dar. E aqui entra o conceito fundamental, autoafirmação. Ser capaz de dizer com firmeza e verdade: isso é o que eu sinto, isso é o que eu preciso, e isso eu não aceito perder. Mesmo que isso signifique perder o outro, porque às vezes perder alguém que não consegue amar sua essência é a maior libertação da sua vida. É se o amor não fosse um objetivo, mas uma consequência. E se em vez de buscar por alguém, você começasse a buscar por si. Porque quando você se encontra, nada mais te falta. O que vem de fora não te desestabiliza, apenas soma. Se alguém chega, você caminha junto, se vai, você continua firme, porque já não vive mais de ausência, mas na presença da sua própria presença. Jung falava sobre o self, esse núcleo profundo da nossa identidade que permanece estável mesmo diante das tempestades externas. É a partir dele que você se ancora, é nele que o verdadeiro amor nasce. E quando você começa a viver a partir desse centro, tudo muda. Você para de implorar por migalhas, você não aceita mais vínculos que te diminuem. Você não se molda para caber agora, você se basta agora. Você escolhe agora, você compartilha não por necessidade, mas por abundância. Mas sim, o caminho até aqui não é fácil. Você vai chorar, vai ter recaídas, vai sentir falta até daquilo que te fazia mal, porque sua mente ainda está programada para buscar o conhecido, mesmo que esse conhecido te destrua. Mas cada vez que você escolhe a paz em vez do caos, cada vez que você se acolhe no meio do vazio, você se liberta, você reescreve sua história emocional. Você deixa de repetir a ferida e começa a viver a partir da cicatriz. E essa é a parte mais dura, porém mais libertadora. Aceitar que nem todo mundo que você ama está pronto para te amar de volta. Você vai precisar olhar nos olhos de alguém e admitir: não é culpa sua nem minha.
Simplesmente não é. E deixar ir não porque não pode mais, mas porque se ama. Esse é o verdadeiro desapego, não frieza, não indiferença, mas um ato profundo de respeito por si mesmo. Dizer: eu te amo, mas não à custa de mim. Amor não é manter o que te destrói, não é insistir que você se perde. Amor é presença voluntária, é dança livre, não corrente. Quando você chega a esse ponto, algo dentro de você se abre. Você descobre que o maior amor da sua vida nunca foi o outro, sempre foi você, sua jornada, sua consciência, sua cura. E aquilo que você chama de perda talvez seja apenas a vida retirando o que já não faz sentido, arrancando o que impede sua evolução, desprendendo o que segura suas asas. Sim, dói, dói se desligar, dói se encarar, dói ver que quem preenchia seus dias agora não está mais ali. Mas e se essa dor fosse a febre antes da cura? E se o rompimento fosse o prenúncio da clareza? Porque quando o desapego acontece, vem a luz, vem a serenidade, vem o silêncio e pela primeira vez ele não assusta, ele cura. Você entende finalmente que estar só não é o mesmo que estar vazio. A solidão, quando curada, vira santuário. Um lugar onde você se escuta, onde você se encontra, onde você se fortalece. E nesse santuário nasce a paz que ninguém pode roubar. Você para de mendigar afeto, para de negociar seu valor, para de se esconder em fantasias. Você se levanta e, se alguém quiser caminhar com você, será bem-vindo. Mas se não quiser, você seguirá não por orgulho, mas por consciência, porque agora você entendeu. Amor não é o que te prende, é o que te permite partir. O verdadeiro amor não te faz viver entre picos de euforia e vales de angústia. Ele não exige sacrifícios absurdos, ele não te obriga a escolher entre você e o outro. O que machuca não é o amor, é o apego, a ideia, a projeção ao futuro que nunca veio. E agora que você sabe disso, o que vai fazer? Vai continuar chamando de amor o que apenas consome, ou vai ter coragem de atravessar a ponte de si para si mesmo? Se você chegou até aqui, talvez já saiba a resposta. Talvez uma parte sua, ainda tímida, mas viva, esteja dizendo: chega, isso não é amor, isso está me quebrando. E essa voz, por menor que seja agora, é impossível de ignorar, porque uma vez que você vê, não tem mais como desver. E a partir desse momento, você não será mais o mesmo, nem nos seus vínculos, nem nas suas escolhas, nem na forma como se entrega. Agora você sabe, agora você sente, agora você acordou. E mesmo que ainda doa, você não está mais perdido. Você está voltando para casa, para dentro de si. Então, se tudo isso tocou você de verdade, faça uma escolha agora. Vá até os comentários e escreva: eu escolho minha paz em vez do medo. Não é para mim, é por você, para que você lembre nos dias em que vacilar que essa decisão foi real. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Aqui não é um espaço para se entreter, é para te quebrar e depois te reconstruir. Você não veio aqui por acaso, veio porque uma parte sua está pronta. Pronta para parar de implorar amor e finalmente começar a ser amor. Nos vemos no próximo vídeo, ou melhor, nos encontramos onde mais importa, dentro de você. Um grande abraço, Fernando Pires.